pecadora? Falava contigo. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Capítulo de número 7. Aleluia. Enquanto você abre, louva ao Senhor por mais uma oportunidade. Louva a Deus pela vida dos meus pastores que me concedeu essa oportunidade de estar aqui no altar. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Lucas, por número 7, vamos ler a partir do versículo 36. Vamos ler do 36 ao 50. Aleluia, Jesus. Que vai dizer assim: tem por título a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. 39, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher, e quem lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhes 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dizes, qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e tu não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não ungistes a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa pecados? E então disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós lhe entregamos esta palavra, Senhor. Lhe pedimos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa passar com tua palavra, Pai, e nos inundar, Senhor. Que à medida que eu irá pregar, Senhor, que corações endurecidos sejam quebrantados, que mentes oprimidas sejam libertas, que mãos que estavam presas sejam livres, que os pés que estavam amarrados sejam livres, que a boca que estava acorrentada seja sol livre, Senhor. À medida que eu prego a tua palavra, Senhor, vai agindo e quebrando cadeias, e que nessa noite haja libertação. Em nome de Jesus, venha com a tua graça no dia de hoje e inunda a tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se assente glorificando ao Senhor. Aleluia. A Bíblia vai nos contar que um fariseu chamado Simão convida Jesus para jantar na casa dele.
E então Jesus vai e toma o lugar à mesa. E aqui nesse começo, já no começo dessa história, nos dá uma lição importantíssima. Uma lição a qual nós aprendemos muito. E qual é, Amanda? É a lição de que se você convidar Jesus, Ele vai. Mas a presença dele só permanece aonde ela é devidamente reconhecida e valorizada. Lucas capítulo 4, Jesus vai à sinagoga onde ele cresceu, então ele lê as escrituras e se apresenta, e então ele é rejeitado pelo seu próprio povo, a sua presença não é valorizada. Marcos capítulo 6, por causa da incredulidade do povo, que o via somente como um carpinteiro, ou filho de Maria, a Bíblia vai falar que ali ele não pôde fazer milagres, a sua presença não foi valorizada. Marcos capítulo 5 vai dizer lá na terra dos Gadarenos, que quando Jesus liberta aquele endemoniado, o povo sem visão, sem discernimento, então expulsa Jesus ali, porque a sua presença não foi devidamente reconhecida e valorizada. Porque a verdade é que ter por perto Jesus, que ter uma Bíblia na mão, que vinha a todos os cultos, não garante transformação se o nosso coração estiver endurecido, incrédulo ou distraído, ou mesmo se nós não soubermos valorizar ou reconhecer a presença. E quando é que nós não reconhecemos a presença, Amanda? Quando nos acostumamos mais com a rotina da fé, mas perdemos a essência do relacionamento. Quando nós colocamos peso aonde Jesus colocou alívio. Quando a religiosidade vira regra em vez do amor. Quando há mais aparência do que entrega. É aí que nós deixamos de valorizar a presença. No livro Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, escrito por Lewis, ali é onde o próprio diabo está mandando cartas ao seu aprendiz, que fica incumbido de agir na vida das pessoas. E ali, pelas histórias que estão sendo contadas naquele livro, ele vai deixar claro que o intuito muitas das vezes não é tirar a pessoa de dentro da igreja, mas é deixá-la aprender os ritos, é deixá-la aprender os costumes, é deixá-la ela viver uma aparência superficial, para que de fato ela não consiga reconhecer a presença. E Simão é um exemplo claro disso. Ele está do lado de Jesus, mas está cego. Mas então, a Bíblia vai dizer que chega uma mulher por detrás de Jesus, não entendendo, tendo a consciência que é pecadora, tendo a consciência que carrega muitos pecados, ela chega por detrás, e ela tem por nome, é conhecida por pecadora. Ela não tinha sido convidada, até porque, segundo a lei da época, os costumes da época, nem ali aquela mulher poderia estar. Mas ela entra quebrando paradigmas, ela mesmo, de forma silenciosa, ela faz com ações aquilo que Pedro falou em palavras. O que, Amanda? A quem iremos nós, Jesus? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ela sabe que o que ela viveu até aquele dia não foram capazes de preencher o vazio do seu coração. Então ela entende que só aos pés de Jesus ela encontra graça, ela encontra favor imerecido. Aleluias, ela entende que o amor que ela procurava é só Jesus que tinha, que o valor que ela não encontrou, Jesus dava, que a dignidade que um dia alguém tirou, Jesus reconstruía. Ela entende que o perdão que ela achava que não merecia, Jesus tinha para dar, tinha para liberar, tinha, aleluias, para dizer: toma, toma, que foi eu que paguei o preço. Aleluia. Então aquela mulher, ela entra e ela se aproxima de Jesus e ela se ajoelha. Então as lágrimas vão caindo, as lágrimas de quem tem plena consciência de quem é que está em sua frente.
E então ela vai enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E vai derramando aquele perfume no qual ela tinha levado. E que perfume era esse? Um perfume que estava dentro de um vaso de alabastro, que era um tipo de pedra preciosa, fina, que era usada para guardar os perfumes mais caros. Um desses perfumes, ele na época poderia custar até 1 ano de salário trabalhado. E quando nós olhamos para aquela mulher derramando este perfume tão caro, espiritualmente nós vamos entender que aquele perfume está representando tudo que aquela mulher tinha de valor, simbolizando, reconhecendo que Jesus valia mais. Ela não economizou, ela não dosou. Em algumas versões vai dizer que ela quebra o vaso de alabastro. Ah, Jesus! Não vai ser em gota não, porque se for para derramar, eu faço é quebrar e derramo tudo, Jesus. Ela não experimentou só um pouco, ela falou: toma tudo, Jesus. Porque era tudo para Jesus. Porque se for entregar algo, que seja sem reservas. Colossenses 3:23 vai dizer: e tudo quanto fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens. Ela reconhecia o valor da presença. Enquanto muitos entram na igreja para observar, falando: se o banco tivesse desse lado seria melhor, se a mesa adornada desse jeito seria melhor, se chamasse esse pregador seria melhor. Tem alguém que já entra adorando, já entra se ajoelhando, reconhecendo o valor da presença. Porque enquanto tem um fazendo o reconhecimento do ambiente, tem outros reconhecendo a presença. Aqui pode derramar. Tem outros reconhecendo: não, aqui pode, aqui tem Jesus. Não, aqui pode entregar tudo. Não, aqui é sem reserva, aqui pode. Aqui tem palavra, aqui tem pastor que é de Deus, aqui tem pastora que é de Deus. Aqui é sem reserva, entrega. Enquanto tem uns fazendo reconhecimento para ver se o pastor pintou a parede direito, para ver se não tem nenhuma marca no banco, tem outros entrando já reconhecendo se Jesus está na casa ou não. Rabai de que mando remandará sou. Rai de que mando remandará sou e de remandará sou. Eu sou da época que quando via um pregador de fora, que a gente não conhecia, a gente já olhava para o pastor para ver se aquele homem estava falando palavra correta, palavra da Bíblia, porque se não tivesse a gente já ficava na intercessão. Olhava para o pastor: não, se o pastor estiver glorificando, então é porque o negócio está fluindo, é homem de Deus. Reconhecendo a presença. Enquanto isso, vai ter Simão, preocupado só com adorno, só com enfeite, em ser zelosos por rituais a ser cumprido. Enquanto Simão oferece uma mesa, oferece uma refeição, aquela mulher ela vai oferecer lágrima, adoração e tudo que ela tinha. E a pergunta é: até quando ofereceremos o superficial? Até quando ofereceremos o superficial ao Senhor? Enquanto isso, Ele está gritando em nosso ser. Ele está falando: eu não quero somente o teu levantar de mãos, eu quero a sua vida por completo. Ele está dizendo: eu não quero ser convidado para a sua casa somente em um culto esporádico, eu quero ser convidado para a tua casa todos os dias. Eu não quero que você ache que tem proteção
Enquanto isso, Simão está olhando aquela mulher, o que essa mulher está fazendo? Simão está incomodado. Já mexeu com o ambiente, porque Simão conhecia a lei, Simão é fariseu. Ele está olhando e está falando, tem alguma coisa errada. Já deixou o ambiente puro, já mexeu com a lei. Enquanto isso, a graça está dizendo do outro lado, ainda bem que você veio. Enquanto a lei dizia, você não pode estar aqui, está no lugar errado, a graça diz, você está no lugar certo. A lei diz, você não pode. A sociedade grita, não merece. Jesus diz, os teus poucos, não, os teus muitos pecados são perdoados. Oh, Jesus. De um lado tem alguém que está ferido, machucado. Do outro lado tem a graça que limpa, que cura, que transforma. De um lado tem alguém que errou, fez as coisas que não devia. De outro tem a graça que diz, eu te dou poder, aleluia, eu transformo a tua vida, eu entro com poder, eu limpo e te uso. De um lado tem alguém que escutou que não ia ser feliz, que não ia ter uma família. Do outro lado tem Jesus dizendo, se você me der liberdade, eu escrevo a tua história. Quantas das vezes eu escutei isso da boca da minha mãe, sendo usada pelo inimigo, você não vai ter família, você vai viver em prostíbulo. Quantas das vezes? E eu falava, Senhor, eu repreendo toda palavra lançada contra a minha vida. Eu aceitei Jesus com 11 anos e quando eu fui para a igreja, eu acho que eu não recebia bênção não. Quando os profetas vinham falar comigo, era só falando, Deus quebra, Deus livra. Era tanta maldição, era tanta palavra ao contrário. E hoje está eu aqui, tendo o privilégio de construir uma família linda, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Enquanto a lei quer excluir aquela mulher, a graça chama para perto. A lei condena, a graça perdoa. Até porque, se não fosse assim, Moisés ele não teria sido conhecido como legislador de Israel, ele teria sido conhecido como assassino. Paulo não teria sido conhecido como o maior missionário e maior fundador de igrejas. Ele teria sido conhecido pelas perseguições aos cristãos. E eu acho lindo, maravilhosa a história de Paulo, porque ele, após a sua conversão em Atos 9, o Senhor então fala com Ananias e diz: Ananias, vai à rua chamada direita, casa de Judas, entra lá e pergunta por alguém chamado Saulo, por apelido Tarso, porque ele está orando e já sabe que você vai lá. E aí Ananias, ao saber de quem se tratava, é como se Ananias quisesse contar para Jesus quem era Saulo. É como se Ananias quisesse mostrar para o onipotente, o onisciente, quem era Saulo. E então ele começa a contar aquilo que ele ouve de Saulo. Aí então, quando termina, o Senhor vai dizer: vai, porque é para mim vaso escolhido. Aleluia, porque as marcas deixadas pela graça apagam as marcas feitas pelo pecado. Oh, aleluia. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: e que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as velhas coisas se fazem passado, e eis que tudo se faz novo. Isaías 1,18 vai dizer: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, ficarão brancos como a branca lã. Romanos 5,20 vai dizer: e onde abundou o pecado, abundou a graça de Deus. Ah, que graça é essa, aleluia.
graça que nos salva. Efésios 2:8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom dele. É privilégio que papai dá, é privilégio que papai concede, é privilégio que papai permite. Não é dom de vós, não é dom de vós. Então por que quando Ele te chama você fica medindo o tanto, se tá bom, se pode ir, se vai dar certo, se é dom dele, se é pela graça dele, se é pelo poder dele? Não é você que se transforma ao vir para Ele, é Ele que te transforma ao você vir para Ele. Aleluia! É Ele que faz, é Ele que faz. É a graça que nos sustenta. 2 Coríntios 12:9 vai dizer: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia! É Ele que nos tira do lamaçal do pecado e firma os nossos passos. Lembra de Pedro? Negou, se precipitou, errou, foi menino. Após a ressurreição, ao ele ver Jesus, ao observar Jesus, ele corre de Jesus? Não, ele corre para Jesus, entendendo, aleluias, que a graça não me dá liberdade para pecar, mas me dá sustento para recomeçar. Aleluia! Entendendo que a graça, aleluia, ela me faz ir, aleluias, aonde os meus pés não conseguem ir. E ele corre a Jesus, e ele corre ao encontro de Jesus, entendendo que a graça que Jesus tinha era o poder suficiente para transformá-lo, para escrever uma nova história. O peso do pecado fica para trás, o que foi feito se passou. Eis que tudo se fez novo, Pedro. Eis que tudo se fez novo, Pedro. Se preocupa não, Pedro, que a minha graça chegou, e o teu chamado não é apagado pelo peso do teu pecado. A minha graça te alcança, te liberta, te limpa. Ela te limpa, ela te limpa. Não é você que suja Jesus ao tocar nele, não, não, não. Jesus é que te limpa ao você tocar nele. Oh, aleluia! Sinta a graça desse Deus que te chamou e te salvou. Reconheça nessa noite a presença daquele que é poderoso e Ele está na casa. Ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce. Zaqueu, desce, que hoje me convém pousar em tua casa. Oh, Zaqueu, desce, que hoje eu mudo a tua história. Zaqueu, reconhece, porque hoje eu entro com mudança. Oh, aleluia. Aleluia. Aquela mulher que pecou, Jesus olha para todos e diz: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Quando ninguém atira, ele olha para ela e diz: nem eu te condeno. Vai e não peques
mais. Aquela mulher do poço, Jesus olha e diz: se você soubesse quem fala contigo, se você reconhecesse a presença, você me pediria e eu te daria água, que você não terá mais sede. Quantas das vezes nós tentamos buscar em outro lugar aquilo que só Jesus pode resolver? Quantas das vezes nós queremos dar o nosso jeito de ser humano aonde só Jesus pode entrar? Quantas das vezes nós queremos colocar a nossa mão aonde só Jesus pode resolver? Ramando derebaia sorebadaraia séria. Ramande que manda raia. Aí Jesus diz para alguém aqui: tira a tua mão, porque enquanto tu não tirar eu não faço. Desce, porque enquanto tu não descer eu não faço. Rabai de que mão da raia só ele que mão da raia séria, porque não é tu que me ensina como eu vou agir, é eu que faço no meu tempo, na minha hora. Rabai de rebaço ne que mão da raia séria. Então tira a tua mão aonde eu não mandei tu colocar. Rabai de que mão da raia séria. Tira a tua oração da onde eu falei que não era para tu fazer, porque quem ia agir era eu. Eita Jesus. Ramando dereba da raia só de que mão da raia séria. É orando por misericórdia enquanto eu tô falando, eu vou entrar e vou fazer. Vai doer, então não peça misericórdia. Ramando de que mão da raia só, porque é necessário. Oh, rebaço neremão choremandaraia séria. Oh, Jesus. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Para Jesus agir, a presença precisa ser reconhecida. A presença precisa ser valorizada. E ela vai ser valorizada pelos de fora? Não, porque como é que valoriza o que não conhece? Como é que valoriza aquilo que não sabe? Então quem tem que valorizar somos nós. Nós que todo dia estamos ouvindo a palavra, nós que sabemos quem Ele é, nós que somos, aleluia, sendo alimentados por Ele. Então somos nós que devemos valorizar. Quando nós entrarmos em um ambiente desse, em um culto desse, somos nós que temos que entrar com reverência. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. É santo, é santo. Oh, Jesus. Que mais que um ambiente, que venhamos reconhecer a tua presença. Que mais que enfeites ou adorno, a tua presença seja o principal a ser reconhecido na casa. Que antes, Senhor, aleluia, de sairmos de casa, a nossa consciência saiba que estamos indo para adorar a Ti e não ao homem. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua igreja será avivada. Os milagres só voltarão a acontecer quando nós reconhecermos e valorizarmos a presença do Senhor. Remai de rebaço ne remando de que baraias remandaraias séria. É hora de você pedir perdão por todas as vezes que era para você reconhecer, se entregar, mas você escolheu endurecer o coração e não adorar. Fala com o Senhor aí. Lembra da graça que te alcançou. Lembra do
do poder que te tirou do lamaçal do pecado. Era para ser eu naquela cruz, era para ser você naquela cruz, era para sermos nós naquela cruz. Mas Ele decidiu então ir em nosso lugar. Mas Ele decidiu então se entregar por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance, tenha acesso à vida eterna. Que a mesma graça que nos alcançou no dia que nós aceitamos Jesus, que venha permanecer queimando em nossos corações. Que o mesmo Jesus que gritou o nosso nome lá atrás, que nós venhamos reconhecer que é o Jesus de todos os dias que vive em nossa vida. Pai, nos perdoa, Senhor, das vezes que fomos ingratos. Nos perdoa, Senhor, das vezes, Senhor, que reconhecemos mais o ambiente do que a Tua presença. Nos perdoa, Senhor, das vezes que reconhecemos mais o homem, o pregador, o cantor da noite, do que a Tua presença. E saímos do culto dizendo como fulano foi ótimo, como fulano cantou bem, mas esquecemos de falar que a Tua presença estava na casa. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que fomos levados por ventos de doutrina. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que agimos como meninos na fé. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes, Pai, que negligenciamos a Tua presença na Tua própria casa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, me perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que era para nós levantarmos alguém, mas nós fizemos foi derrubar. Nos perdoa, Senhor, por olhar que nem Simão e querer apregoar mais a lei do que a Tua graça. Nos perdoa, Senhor. Espírito Santo, Senhor, não nos deixe esfriarmos e achar que está tudo bem. Não nos deixe, Senhor, ser enganados sem saber se é a Tua presença ou não. Senhor, não nos deixe esfriar, mas aparentemente estarmos bem. Não nos deixe ser como os fariseus, Pai, que por fora parecia bonito, mas por dentro era sepulcros caiados. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, de uma forma, Pai, que se haja uma igreja madura, uma igreja viva, uma igreja avivada na Tua presença. Assim eu te clamo, Pai. Que os nossos ouvidos, os nossos olhos, Pai amado, sejam, Senhor, meu Deus e meu Pai, direcionados à Tua presença e somente a ela.
Aleluia, Senhor. Nós lhe pedimos, nós lhe pedimos, nós lhe pedimos, Pai, que a tua graça venha sobre a nossa vida e nos liberte de tudo aquilo que nós precisamos ser libertos. Pai, restaura vidas, Senhor, que precisam, Pai amado, ser restauradas neste lugar. Senhor, restaura relacionamentos contigo que foram perdidos ao meio do caminho. Senhor, restaura, Senhor, alianças contigo que foi deixada ao meio do caminho. Transforma a vida desse lugar, Senhor. Transforma vidas neste lugar, Senhor. Enche vidas neste lugar. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade.